Olá! Vamos mergulhar hoje numa história daquelas... Já parou para pensar como um amor de uma vida passada pode se transformar numa sombra que assombra o presente? Pois é exatamente isso que a gente vai ver com a história da Odila, um caso impressionante retirado da obra de André Luiz. Ele mostra como os laços que a gente cria podem sim definir o nosso destino hoje. E essa pergunta, parece até coisa de filme, mas é ela que guia toda a nossa jornada. É ela que nos leva para dentro de um lar, onde a angústia era constante, era inexplicável, revelando que às vezes a raiz do nosso sofrimento está plantada muito, mas muito antes da gente sequer nascer. Bom, vamos entrar nessa história. A casa de Amaro tinha tudo para ser um refúgio, um lugar de paz, sabe? Mas algo estava terrivelmente errado ali. Uma sombra invisível, uma energia pesada, pairava sobre a família, transformando qualquer risada em silêncio e a paz em pura angústia. A atmosfera lá dentro era densa, sabe? Quase irrespirável mesmo. A tensão podia ser sentida no ar, era algo que sufocava os moradores. E o resultado? Eles adoeciam, sofriam e o pior, sem a menor ideia de onde vinha todo aquele mal. E as consequências disso eram simplesmente devastadoras. A harmonia da família tinha se desfeito, as crianças estavam sempre doentes, era uma dor que ninguém conseguia explicar, mas que tomava conta de todo mundo. E aí fica a pergunta, se a medicina olhava e não encontrava causa nenhuma, onde é que estava a origem disso tudo? E então, a gente chega na pergunta que não quer calar. Se a causa não era física, se não era algo que se podia ver ou tratar, de onde vinha tanta perturbação? Bom, a resposta estava além dos limites que os nossos olhos podem enxergar. A resposta era ciúme, o ciúme de Odila. Em uma vida passada, ela tinha sido esposa de Amaro, e lá do plano espiritual, ela simplesmente não conseguia suportar a felicidade dele em um novo casamento. Aquele amor possessivo dela virou ódio, se transformou numa força destrutiva que estava literalmente assombrando a família. Mas calma, a história não termina em dor. Muito pelo contrário. É aqui que acontece a grande virada da trama. Uma intervenção espiritual começa a mudar todo o curso dos acontecimentos, provando que nenhuma alma, por mais perdida que esteja, está de fato sozinha. E aqui, um princípio fundamental se revela. Mesmo quando a gente é a causa da nossa própria dor, a ajuda sempre chega. Só que ela não vem como um castigo, como talvez a gente pudesse pensar. Ela vem de uma forma completamente diferente. A forma como esse resgate acontece é surpreendente. Os mentores espirituais não se aproximam de Odila para condenar ou para julgar. Eles chegam para acolher. Onde se esperaria um julgamento, eles oferecem paciência. E no lugar de qualquer tipo de punição, eles estendem o amor. Simplesmente o amor. Essa foi a lição central ensinada para Odila. Foi a chave da libertação dela. Ela precisava entender, lá no fundo da alma, que amor de verdade não tem nada a ver com posse. Amar de verdade é desejar a felicidade do outro, mesmo que essa felicidade não inclua mais a gente. É uma lição e tanto, né? Com essa sementinha de compreensão finalmente plantada, começa a jornada interna da Odila. Uma viagem dolorosa, sem dúvida, mas absolutamente necessária para sair da escuridão do ciúme e caminhar em direção à luz do arrependimento. E então, a ficha cai. A compreensão do mal que ela estava causando a atinge em cheio. Odila chora, mas olha que interessante. Não são lágrimas de desespero, são de alívio. Um choro que finalmente começa a lavar a alma dela e a dissipar as sombras que ela mesma criou. A gente percebe, então, que a cura é um processo, um caminho com etapas bem claras. Tudo começa com acolhimento, que leva à compreensão. Essa compreensão gera o arrependimento. E o arrependimento, por sua vez, abre a porta para um local de recuperação espiritual. E esse lugar é o Lar da Bênção, que funciona como um hospital para a alma. É ali que Odila, finalmente se sentindo amparada, encontra forças para encarar o próprio passado e aceitar a tarefa mais difícil de todas, desatar os nós de ódio que ela mesma amarrou. E agora, a gente chega na solução final, a mais profunda, a mais transformadora de todas. A lei de causa e efeito se mostra não como uma lei de punição, mas como uma lei de amor, oferecendo a oportunidade de renascer para curar. O plano de resgate não terminava com o arrependimento da Odila, entende? Era muito maior. Com uma sabedoria que a gente nem imagina, os mentores organizam um cenário perfeito para a cura ser completa.
Uma cura que precisava envolver todos que foram feridos. E aqui, a beleza do plano se revela. A mulher que perseguiu por ódio e ciúme retornaria à mesma família, mas desta vez como filha. As correntes de dor do passado seriam substituídas por um laço de amor materno, uma oportunidade de cura única. Desse jeito, a reencarnação se mostra a ferramenta perfeita de reconciliação. Odila teria a chance de receber amor e cuidado da mesma mulher que um dia atormentou, transformando o veneno do ciúme num antídoto do amor incondicional. Essa frase resume perfeitamente a jornada da Odila. É uma lição profunda sobre justiça e amor, que mostra pra gente como os nossos maiores desafios podem ser, na verdade, o caminho para nossa maior cura. A história toda nos deixa com essa reflexão. Onde a dor feriu, talvez seja exatamente ali que o amor precise renascer para curar.